Um milionário parou numa feira simples quando viu uma vendedora que o fez congelar de choque. Ela era idêntica à sua ex-esposa. O que ele descobriu mudou sua vida para sempre. Ricardo Mendes nunca tinha parado numa feira de beira de estrada na vida. Aos 42 anos, era dono de 3 empresas no ramo imobiliário, vivia em condomínios fechados e frequentava apenas os melhores restaurantes da capital. Mas naquela manhã de sábado, quando o motor do seu BMW começou a fazer um barulho estranho no meio da estrada rural, ele não teve escolha. O GPS indicava que a oficina mais próxima ficava a 20 quilômetros dali, e o carro simplesmente parou de funcionar. O calor de dezembro batia forte no asfalto quando ele desceu do veículo, o terno italiano grudando no corpo suado. Ao redor dele, apenas plantações de milho e uma pequena feira montada em barracas simples de madeira, onde algumas pessoas humildes vendiam frutas e verduras. O cheiro de terra molhada e esterco misturado com o aroma de frutas maduras invadiu suas narinas, um contraste brutal com o ar-condicionado e o perfume importado ao qual estava acostumado. Ricardo pegou o celular para ligar para o guincho, mas não havia sinal. Suspirou irritado, olhando para o relógio caro no pulso. Tinha uma reunião importante às 14h com investidores japoneses e agora estava preso no meio do nada, cercado por caipiras vendendo tomate. Foi quando ele a viu. Uma menina de aproximadamente 8 anos estava sentada atrás de uma barraca improvisada de tábuas velhas, organizando cuidadosamente tomates vermelhos em pequenos montes. Usava um vestido roxo simples, desbotado pelo sol e pelas lavagens, e o cabelo castanho estava preso em 2 tranças que balançavam enquanto ela trabalhava. Mas não era a roupa ou a situação que fizeram Ricardo congelar no meio da estrada poeirenta. Era o rosto dela. O sangue dele gelou quando a menina levantou a cabeça e sorriu para uma cliente que se aproximava. Aqueles olhos amendoados, a curva do nariz pequeno, o jeito de inclinar a cabeça ligeiramente para a esquerda quando prestava atenção em alguém. Era como se Helena estivesse ali, viva, com 8 anos de idade, vendendo verduras numa feira de estrada. Helena, sua ex-esposa, que havia morrido num acidente de carro 3 anos atrás, deixando um vazio no peito dele que nenhuma quantia de dinheiro conseguia preencher. Helena, com quem ele havia sido casado por 5 anos antes que as brigas constantes e a pressão do trabalho destruíssem tudo. Helena, que ele amou mais que qualquer coisa na vida, mas nunca soube como demonstrar. Ricardo ficou parado feito uma estátua, o celular esquecido na mão, observando cada movimento da criança. A menina contava o troco para a cliente com a mesma concentração que Helena tinha quando fazia as contas da casa. Sorria da mesma forma, com os cantos da boca subindo mais de um lado que do outro. Até o jeito de mexer o nariz quando estava pensando era idêntico. Não pode ser, ele murmurou para si mesmo, sentindo o coração bater descompassado. Não pode ser. Mas seus pés começaram a se mover na direção da barraca, como se tivessem vontade própria. O chão de terra batida cedia sob seus sapatos italianos caros, e ele teve que desviar de poças de lama deixadas pela chuva da noite anterior. Algumas pessoas olharam curiosas para o homem de terno no meio da feira rural, mas Ricardo não notou. Seus olhos estavam fixos na menina. Quando chegou mais perto, a semelhança ficou ainda mais absurda. A menina tinha uma pequena cicatriz no queixo, exatamente no mesmo local onde Helena tinha a sua. As sobrancelhas eram idênticas, arqueadas naturalmente de uma forma que sempre deixava Helena com uma expressão ligeiramente interrogativa. Até as mãos pequenas e delicadas eram iguais. "Bom dia, moço", a menina disse quando percebeu que ele estava parado na frente da barraca. A voz era suave, educada, com o sotaque caipira que contrastava com a sofisticação que Ricardo estava acostumado a ouvir. "O que o senhor gostaria?" Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ficou ali parado, encarando a criança como se tivesse visto um fantasma. E talvez tivesse visto mesmo. "Moço!" a menina repetiu, começando a ficar preocupada com o silêncio dele. "O senhor está passando mal?" Eu... Ricardo gaguejou, a voz saindo rouca e estranha. Como você se chama?" A menina inclinou a cabeça para o lado, exatamente como Helena fazia quando alguém perguntava algo inesperado.
Sofia, senhor. Sofia Martinez. Martinez. O sobrenome de solteira de Helena. Ricardo sentiu as pernas ficarem bambas e teve que se apoiar na mesa improvisada da barraca para não cair. Sofia, ele repetiu, testando o nome na língua. É um nome bonito. Obrigada, senhor. Minha avó que escolheu. Sofia sorriu novamente e Ricardo teve que fechar os olhos por um segundo para não desmaiar. Quando os abriu, ela ainda estava lá, real, sólida. Não uma alucinação causada pelo calor e pelo estresse. Sua avó? É, eu moro com ela ali. Sofia apontou para uma casinha simples de madeira que ficava uns 50 metros atrás da feira. Minha mãe morreu quando eu nasci, então a vovó Maria me criou. Ricardo engoliu em seco. E seu pai? O rosto de Sofia se fechou ligeiramente. Uma sombra passando pelos olhos que eram idênticos aos de Helena. Nunca conheci. A vovó diz que ele era um homem da cidade grande, mas que foi embora antes de eu nascer. As palavras atingiram Ricardo como um tapa na cara. Ele tentou processar a informação, mas sua mente estava um caos total. Aquela menina não podia ser filha de Helena. Helena nunca teve filhos. Eles tinham tentado por 2 anos durante o casamento, mas ela nunca conseguiu engravidar. Foi uma das coisas que causaram atrito entre eles. Especialmente porque ele sempre quis muito ter uma família. O senhor quer levar alguma coisa? Sofia perguntou, voltando para o modo vendedora. Esses tomates estão bem fresquinhos. A vovó colheu ontem. Ricardo olhou para os tomates organizados caprichosamente na mesa de madeira tosca. Tomates vermelhos e maduros, alguns ainda com gotinhas de orvalho, alface crespa, cebolas roxas. Tudo simples, tudo honesto, tudo tão diferente do mundo dele. Mas ele precisava de uma desculpa para ficar ali mais tempo, para tentar entender o que estava acontecendo. Quero levar tudo, ele disse impulsivamente. Sofia arregalou os olhos. Tudo, senhor, tudo. Quanto custa? A menina começou a contar nos dedinhos, a testa franzida de concentração exatamente como Helena fazia. Dá uns R$30 mais ou menos. Ricardo tirou a carteira e pegou uma nota de R$100. Fica com o troco. Sofia ficou olhando para a nota como se fosse um tesouro. Senhor, isso é muito dinheiro. Eu não tenho troco para tanto. Não precisa de troco. Ricardo estava hipnotizado pela expressão de surpresa no rosto da menina. Era exatamente a mesma cara que Helena fazia quando ele a surpreendia com um presente inesperado nos primeiros anos de casamento. Mas, senhor... Sofia hesitou, claramente desconfortável. A vovó sempre disse para nunca aceitar esmola. Ela diz que a gente tem que ganhar o dinheiro com trabalho honesto. A dignidade na voz da criança fez o coração de Ricardo se apertar. Helena sempre teve a mesma postura orgulhosa, mesmo quando eles estavam namorando e ela ainda era uma universitária sem dinheiro. Não é esmola, Ricardo disse suavemente. É pagamento pela atenção. Faz tempo que não vejo alguém tratar os clientes com tanto carinho. Sofia sorriu. E novamente Ricardo sentiu o mundo girar. A vovó sempre diz que gentileza não custa nada e vale mais que ouro. Sua avó parece ser uma mulher sábia. É sim, é a pessoa mais importante do mundo para mim. Sofia começou a colocar os tomates em sacos plásticos reutilizados, manuseando cada fruto com cuidado para não amassar. O senhor tem família? A pergunta inocente foi como uma facada. Ricardo pensou na casa vazia que o esperava na cidade, nos jantares solitários, nas noites em claro pensando em Helena e no que poderia ter sido diferente. Não, ele respondeu simplesmente. Não tenho. Sofia parou de organizar os tomates e olhou diretamente nos olhos dele. Todo mundo tem família, senhor. Às vezes a gente só não achou ela ainda. A sabedoria na voz de uma criança de 8 anos deixou Ricardo sem palavras. Ele ficou ali parado, segurando os sacos de verduras que não sabia nem para que serviriam, olhando para aquela menina que era igual à mulher que ele tinha perdido. Sofia! Uma voz de mulher mais velha ecoou da direção da casinha. Vem almoçar, menina! Já vou, vovó! Sofia gritou de volta. Ela se virou para Ricardo. Preciso ir, senhor. Obrigada pela compra. Espera! Ricardo se ouviu falando antes mesmo de pensar. Você sempre vende aqui? Todo sábado e domingo. A vovó planta as verduras e eu ajudo a vender. Sofia inclinou a cabeça curiosa. Por quê?
Só queria saber. Ricardo se sentiu ridículo. Um homem de 42 anos fazendo perguntas bobas para uma criança. Tchau, Sofia. Tchau, senhor. Volte sempre. Ricardo se afastou da barraca de madeira em passos lentos, carregando sacos de verduras e uma tonelada de perguntas sem resposta. Quando chegou ao carro, que milagrosamente voltou a funcionar depois que esfriou, ele ficou sentado por uns 10 minutos, apenas olhando pelo retrovisor para a menina que continuava arrumando os tomates na mesa tosca. Sofia Martinez. Uma menina de 8 anos que era idêntica à sua ex-esposa morta. Uma menina que dizia que a mãe havia morrido no parto e que nunca conheceu o pai. Uma menina cujo sobrenome era Martinez, exatamente como Helena, antes de se casar com ele. Ricardo ligou o carro com as mãos tremendo. Durante todo o caminho de volta para a cidade, uma única pergunta martelava na sua cabeça. Seria possível que Helena tivesse tido uma filha e nunca contado para ele? E se tivesse tido, por que esconderia uma coisa tão importante? Quando chegou em casa, Ricardo jogou os sacos com tomates e verduras na geladeira sem nem olhar direito e foi direto para o escritório. Abriu o laptop e começou a digitar no Google: Sofia Martinez, Nascimento, Interior, São Paulo. Ele precisava de respostas e não ia descansar até consegui-las. A menina idêntica a Helena tinha virado seu mundo de cabeça para baixo em menos de 30 minutos. E Ricardo tinha a estranha sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. Ricardo passou a noite inteira em claro, sentado na frente do computador como um homem possuído. A casa luxuosa estava silenciosa. Apenas o barulho dos seus dedos batendo no teclado ecoava pelo escritório. Havia pesquisado tudo sobre Sofia Martinez durante 6 horas seguidas, mas as informações eram escassas e confusas. Certidão de nascimento, registros de escola rural, carteira de vacinação básica. Tudo indicava uma menina comum, filha de mãe solteira falecida, criada pela avó materna no interior. Mas nada explicava por que ela era idêntica a Helena. Na segunda-feira de manhã, Ricardo cancelou todas as reuniões e pegou o telefone. Conhecia apenas um detetive particular na cidade, Marcos Vieira, um ex-policial que havia contratado anos atrás para investigar fraudes numa das suas empresas. Marcos, preciso de você para um caso pessoal, Ricardo disse assim que o homem atendeu. Ricardo, que surpresa! Pensei que você só ligava quando tinha problemas com dinheiro envolvido. Desta vez é diferente. Muito diferente. Ricardo hesitou, sem saber como explicar a situação sem soar completamente maluco. Preciso que você investigue uma criança. Uma menina de 8 anos chamada Sofia Martinez. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ricardo, você sabe que investigar menores é delicado, né? Preciso saber exatamente o que está procurando. Quero saber tudo sobre ela. Onde nasceu, quem são os pais, como chegou até a avó. Tudo. Ricardo passou a mão pelo cabelo, já desgrenhado pela noite sem dormir. E Marcos? Quero isso para ontem. Vai custar caro. Não me importa quanto custe. 2 semanas se passaram como um borrão. Ricardo tentava manter a rotina de trabalho, mas seus pensamentos sempre voltavam para a menina da feira. Havia resistido à tentação de voltar lá no primeiro fim de semana, mas no segundo sábado não conseguiu mais se controlar. Desta vez, ele se vestiu de forma mais casual. Calça jeans, camisa polo, tênis. Mesmo assim, ainda destoava completamente do ambiente rural. Dirigiu até a feira com o coração batendo acelerado, como um adolescente indo ao primeiro encontro. Sofia estava lá, no mesmo lugar, arrumando tomates com o mesmo cuidado de sempre. Quando viu Ricardo se aproximando, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. O moço dos tomates voltou, ela disse batendo palmas. Vovó disse que você devia ter gostado muito da nossa verdura. Ricardo sorriu de volta, sentindo uma quentura estranha no peito. Gostei sim. Na verdade, vim comprar mais. Que bom. Hoje temos abóbora também. A vovó colheu ontem. Sofia apontou para algumas abóboras pequenas organizadas num canto da mesa. Ela faz uma sopa deliciosa. Vou levar algumas. Ricardo puxou uma cadeira de plástico que estava encostada na barraca. Posso sentar um pouco? Dirigir cansa. Claro. Sofia pareceu feliz com a companhia. Não vem muita gente aqui durante a semana. Fica meio chato ficar sozinha. Ricardo se sentou, tentando parecer casual.
Sua avó não fica com você? Ela fica em casa cozinhando e cuidando da horta, só vem aqui quando tem muito movimento. Sofia continuou organizando os tomates enquanto falava. Ela diz que eu sou boa vendedora porque converso com todo mundo. Você é mesmo, aprende rápido. Ricardo observou cada movimento da menina, cada expressão. A semelhança com Helena era perturbadora. Sofia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você se lembra de alguma coisa da sua mãe? O rosto de Sofia se fechou ligeiramente, como sempre acontecia quando o assunto era a mãe. Não, senhor. Ela morreu quando eu nasci. A vovó que me contou tudo sobre ela. E o que sua avó conta? Sofia pausou, mordendo o lábio inferior exatamente como Helena fazia quando estava pensando. Que ela era muito bonita e muito inteligente, que estudou na cidade grande e queria ser professora. A menina olhou para as próprias mãos. E que ela me amava muito, mesmo antes de eu nascer. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como ela se chamava? Helena. Helena Martinez. Sofia levantou os olhos. A vovó diz que eu sou igualzinha a ela. O mundo de Ricardo parou. Helena Martinez. Não era coincidência. Não podia ser. Senhor, está tudo bem? Sofia estava olhando para ele com preocupação. O senhor ficou pálido. Estou bem. Ricardo mentiu, tentando controlar a voz. É só... Helena é um nome bonito. Seu pai... Sua avó nunca fala sobre ele? Sofia balançou a cabeça. Só que ele era da cidade e que foi embora quando soube que a minha mãe estava grávida. A vovó não gosta de falar sobre ele. Diz que homem que abandona a mulher grávida não merece nem ser lembrado. Ricardo engoliu em seco. As peças começavam a se encaixar de uma forma que o deixava apavorado. Helena havia desaparecido por 3 meses depois do divórcio. Ele pensou que ela tinha ido viajar para esquecer o casamento fracassado. Mas e se ela tivesse ido para o interior? E se tivesse engravidado logo após o divórcio e decidido esconder a gravidez? Sofia! A voz da avó ecoou da casa. Vem aqui um pouquinho. Já vou, vovó. Sofia se virou para Ricardo. Desculpa, senhor. A vovó deve precisar de ajuda com alguma coisa. Vai, eu espero. Ricardo ficou sozinho na barraca, o coração batendo descompassado. Olhou na direção da casa e viu uma mulher idosa na varanda, observando-o com desconfiança. Dona Maria devia ter uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque, vestido simples e chinelos de dedo. Mesmo à distância, ele podia sentir o olhar penetrante dela. Sofia voltou correndo alguns minutos depois. Desculpa a demora. A vovó queria saber quem é o senhor. E o que você disse? Que é o moço que compra nossas verduras. Sofia inclinou a cabeça. Mas ela quer saber seu nome. Ricardo hesitou. Ricardo Mendes. Sofia sorriu. Ricardo é um nome bonito também. Vou falar para a vovó. Quando a menina se virou para gritar o nome na direção da casa, Ricardo viu Dona Maria ficar rígida na varanda. A mulher idosa segurou na coluna de madeira como se fosse desmaiar. E mesmo à distância, Ricardo podia ver que ela havia ficado pálida. Vovó, está tudo bem? Sofia correu na direção da casa, deixando Ricardo sozinho com suas suspeitas cada vez mais concretas. Dona Maria conhecia o nome dele. Tinha certeza disso. Quando Sofia voltou, estava visivelmente preocupada. A vovó não está se sentindo bem. Disse que é pressão alta, mas nunca vi ela assim. Quer que eu chame um médico? Ricardo se levantou, genuinamente preocupado. Não. Ela já tomou o remédio. Sofia olhou na direção da casa, onde a avó havia sumido. Acho melhor eu ir cuidar dela. O senhor se importa? Claro que não. Vai cuidar da sua avó. Ricardo pagou pelas abóboras e saiu da feira com mais perguntas que respostas. A reação de Dona Maria ao ouvir seu nome confirmava suas suspeitas. Ela sabia quem ele era. E se sabia, significava que Helena havia falado sobre ele. Na terça-feira, o telefone de Ricardo tocou. Era Marcos. Ricardo, terminei a investigação sobre a menina. E cara, você precisa se sentar para ouvir isso. Pode falar. Sofia Martinez nasceu em 15 de março de 2017, no Hospital Santa Casa de Itapeva. Mãe, Helena Martinez, 30 anos, solteira, falecida no parto por complicações. Pai, não declarado. Ricardo anotou as informações, a mão tremendo. Continue. A criança foi entregue à avó materna, Maria Conceição Martinez, que desde então tem a guarda legal. Mas aqui que fica interessante, Ricardo.
Helena Martinez chegou na cidade grávida de 6 meses, em dezembro de 2016. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Chegou sozinha, sem pertences, pedindo ajuda à mãe. E antes disso, Helena Martinez havia se formado em pedagogia pela Universidade de São Paulo em 2012. Casou-se com um empresário em 2013. Divorciou-se em julho de 2016. O nome do ex-marido no processo de divórcio é Ricardo Mendes. O telefone quase caiu da mão de Ricardo. Ela era minha ex-esposa, Marcos. Eu imaginei, mas tem mais. Helena engravidou aproximadamente em junho de 2016, poucos dias antes do divórcio ser oficializado. Pelas datas, a criança foi concebida durante o casamento de vocês. Ricardo se apoiou na mesa do escritório, as pernas bambas. Sofia é minha filha. Pelas datas e pela genética é muito provável. Mas Ricardo tem uma coisa estranha. Helena disse para a mãe que o pai da criança nunca poderia saber da existência dela, que era melhor para todos se ele pensasse que ela nunca tinha tido filhos. Por quê? Isso eu não descobri, mas a velha Maria sabe mais do que está falando. Ela mudou de assunto toda vez que tentei conversar sobre Helena. Ricardo desligou o telefone e ficou sentado no escritório por horas, processando as informações. Sofia era sua filha. Helena havia escondido a gravidez dele, fugido para o interior e morrido guardando o segredo. Mas por quê? Por que Helena faria uma coisa dessas? Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o carro e dirigiu até a feira, mesmo sendo terça-feira e sabendo que não haveria ninguém lá. Estacionou em frente à casa de Dona Maria e bateu na porta. A mulher idosa abriu a porta e quase desmaiou ao vê-lo. Dona Maria, Ricardo disse suavemente. Precisamos conversar sobre Helena e sobre Sofia. A mulher o olhou por um longo momento. Depois, suspirou profundamente. Eu sabia que esse dia chegaria. Ela disse, abrindo a porta completamente. Entre, Ricardo. Está na hora de você saber a verdade. Quando Ricardo entrou na casa simples, viu Sofia dormindo num sofá pequeno da sala, um livro de história aberto no peito. A menina parecia tão frágil, tão inocente, completamente alheia ao fato de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Venha para a cozinha, Dona Maria sussurrou. Não quero acordar a menina. Ela já sofreu o suficiente. Ricardo seguiu a mulher idosa, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Em poucos minutos, descobriria por que Helena havia escondido a existência da própria filha dele. E sabia, instintivamente, que a verdade seria mais dolorosa do que qualquer coisa que pudesse imaginar. A cozinha de Dona Maria era pequena e simples, com uma mesa de madeira gasta e 2 cadeiras desemparelhadas. O cheiro de café requentado misturado com o aroma de comida caseira tornava o ambiente acolhedor. Mas Ricardo mal conseguia respirar direito. Suas mãos tremiam quando se sentou na cadeira que a mulher idosa ofereceu. Quer um café? Dona Maria perguntou, mais por educação que por hospitalidade. Sua voz estava controlada, mas Ricardo podia ver a tensão nos ombros curvados dela. Não, obrigado. Ricardo juntou as mãos para disfarçar o tremor. Dona Maria, eu preciso saber a verdade sobre Helena e sobre Sofia. A mulher se sentou pesadamente na cadeira oposta, o rosto marcado por rugas de preocupação que pareciam ter se aprofundado nos últimos minutos. Por um longo momento, ela apenas olhou para as próprias mãos, como se estivesse reunindo coragem para falar. Helena chegou aqui numa noite de dezembro de 2016. Dona Maria começou, a voz baixa e cansada. Estava chovendo forte, e ela apareceu na minha porta molhada, grávida, chorando igual uma criança perdida. Ricardo se inclinou para a frente, cada palavra sendo absorvida como se fosse fundamental para a sua sobrevivência. Fazia 10 anos que eu não via minha filha. Desde que ela saiu daqui para estudar na cidade grande, nossa relação nunca mais foi a mesma. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas. Ela achava que eu era atrasada, ignorante. Disse que queria uma vida melhor, longe da roça. E quando ela voltou grávida, estava destroçada. Magra demais para uma mulher grávida de 6 meses, olhos fundos, parecia que não dormia há semanas. Dona Maria limpou as lágrimas com a manga do vestido. Ela me abraçou e pediu desculpa por ter sido orgulhosa demais para voltar antes. Ricardo sentiu um aperto no peito. Helena sempre foi orgulhosa.
mas nunca a viu em um estado de desespero tão profundo. Ela me contou que tinha se divorciado há pouco tempo, que o casamento tinha acabado muito mal. Dona Maria olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Disse que o ex-marido era um homem bom, mas que os dois eram pessoas muito diferentes para ficarem juntos. Ela falou sobre a gravidez. Falou. A voz de Dona Maria ficou mais firme. Helena disse que descobriu que estava grávida poucos dias depois que o divórcio foi oficializado. Disse que pensou muito se devia contar para o pai, mas que decidiu não contar. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Dona Maria se levantou e foi até a janela, olhando na direção da sala onde Sofia dormia. Porque ela disse que vocês dois tinham brigado muito sobre ter filhos durante o casamento. Que você queria muito ser pai, mas que quando ela não conseguia engravidar, você ficava frustrado e isso virava motivo de briga. Ricardo fechou os olhos. As memórias dolorosas voltando como uma enxurrada. As brigas sobre tratamentos de fertilidade. As acusações mútuas. A pressão que ele colocava em Helena para que ela fizesse mais exames, tentasse mais tratamentos. A forma como ele a fazia se sentir culpada por não conseguir dar a ele o filho que ele tanto queria. Helena disse que quando finalmente engravidou, vocês já estavam praticamente separados, Dona Maria continuou. Ela tinha medo de que você achasse que ela estava usando a gravidez para salvar o casamento. E mais que isso, ela tinha medo de que você quisesse ficar com ela apenas por causa do bebê, não por amor. Ela me jurou que não queria ver a filha crescer no meio de mágoas antigas. Mas eu amava ela, Ricardo disse, a voz embargada. Eu sei disso. Helena sabia disso também. Dona Maria voltou para a mesa e se sentou novamente. Mas ela disse que vocês dois tinham machucado um ao outro tanto que não tinha mais jeito. Que se vocês tentassem ficar juntos por causa da criança, acabariam se destruindo completamente. Ricardo passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo. Ela preferiu criar a filha sozinha a tentar mais uma vez. Helena disse que queria que você fosse feliz. Que encontrasse alguém que pudesse te dar a família que você queria, sem toda a dor e frustração que vocês tinham passado juntos. Dona Maria pegou um lenço do bolso. Ela acreditava que estava fazendo o melhor para todos. E ela? Como ela estava lidando com a gravidez sozinha? O rosto de Dona Maria se contorceu de dor. Mal. Muito mal. Helena estava deprimida. Tinha enjoos constantes. Não conseguia comer direito. Eu nunca vi minha filha tão triste na vida. Ricardo se levantou abruptamente e começou a caminhar pela cozinha pequena. A raiva, a tristeza e a culpa se misturavam no peito dele de uma forma insuportável. Ela devia ter me contado, ele disse, mais para si mesmo que para Dona Maria. Eu tinha o direito de saber. Ricardo, Dona Maria disse firmemente, minha filha tomou a decisão que acreditava ser a melhor. Ela carregou esse peso sozinha para proteger vocês dois de mais sofrimento. E morreu por isso. As palavras saíram com mais dureza do que Ricardo pretendia. Dona Maria ficou pálida. O que você quer dizer? Se ela tivesse ficado na cidade, teria tido acesso aos melhores médicos, aos melhores hospitais. As complicações no parto poderiam ter sido evitadas. Ricardo parou de andar e olhou para a mulher. Helena morreu porque estava tentando esconder a gravidez de mim. Você não pode pensar assim, Dona Maria disse, mas sua voz havia perdido a firmeza. Por que não? É a verdade, não é? Ricardo se sentou novamente, o peso da culpa esmagando seus ombros. Se eu tivesse sido um marido melhor, se não tivesse pressionado tanto sobre ter filhos, ela teria se sentido segura para me contar sobre Sofia. Ricardo, minha filha cresceu sem pai porque eu fui um idiota que não soube valorizar a mulher que amava. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. E Helena morreu porque tinha medo de mim. Dona Maria se levantou e, para surpresa de Ricardo, colocou a mão no ombro dele. Helena não tinha medo de você. Ela tinha medo da dor. Vocês dois tinham se machucado tanto que ela não conseguia ver uma forma de ficarem juntos sem se machucarem mais. Mas Sofia é uma criança especial, inteligente, carinhosa, forte como a mãe. Dona Maria voltou para sua cadeira. Helena passou os últimos meses de vida planejando o futuro da menina. Ela fez um testamento deixando tudo para Sofia. Escolheu o nome. Até escreveu cartas para a filha ler quando ficasse mais velha. Cartas?
Helena escreveu uma carta para cada aniversário de Sofia até ela completar 18 anos. Também escreveu uma carta especial para o dia em que Sofia quisesse saber sobre o pai. O coração de Ricardo parou. E essa carta, onde está? Dona Maria hesitou. Helena me fez prometer que só entregaria a carta se Sofia perguntasse sobre o pai ou se o pai aparecesse procurando por ela. Eu aparecer procurando conta? Acho que sim. Dona Maria olhou na direção da sala. Ricardo, Sofia é uma menina feliz. Ela tem uma vida simples, mas cheia de amor. Antes de você mexer em tudo isso, precisa ter certeza de que quer assumir a responsabilidade de ser pai dela. É claro que quero. Ela é minha filha. Ser pai não é só sangue, Ricardo. É estar presente todos os dias. É acordar de madrugada quando ela tem pesadelo. É ajudar com lição de casa. É ensinar a andar de bicicleta. Dona Maria o olhou seriamente. É mudar sua vida completamente para colocar ela em primeiro lugar. Ricardo pensou na sua rotina. As reuniões que se estendiam até tarde da noite, as viagens de negócios, o apartamento silencioso e organizado, a vida que girava inteiramente em torno do trabalho e do dinheiro. Eu quero aprender, ele disse firmemente. Quero conhecer minha filha e ser o pai que ela merece. E se ela não quiser, Sofia está acostumada com a vida simples que tem aqui, e se ela preferir ficar comigo? A possibilidade atingiu Ricardo como um soco no estômago. Sofia poderia rejeitá-lo, poderia não querer um pai que apareceu do nada, principalmente um pai que abandonou a mãe dela. Do ponto de vista dela, eu abandonei Helena grávida, ele disse lentamente. Ela não sabe nada sobre o divórcio. Helena me fez prometer que nunca contaria que vocês eram casados. Dona Maria suspirou. Sofia acredita que você e Helena namoraram e que você foi embora quando soube da gravidez. Então ela deve me odiar. Sofia não odeia ninguém, mas ela vai ter muitas perguntas difíceis. Nesse momento, eles ouviram um barulho vindo da sala. Sofia tinha acordado. Vovó? A voz sonolenta da menina ecoou pela casa. Estou na cozinha, meu amor. Dona Maria respondeu. Passos pequenos se aproximaram, e Sofia apareceu na porta da cozinha, o cabelo bagunçado pelo sono, segurando um ursinho de pelúcia gasto. Vovó, eu... Sofia parou quando viu Ricardo sentado à mesa. Oi, seu Ricardo. O que o senhor está fazendo aqui? Ricardo olhou para aquela menina que era sua filha e sentiu uma emoção avassaladora. Era como se estivesse vendo Helena criança, mas também estava vendo uma parte de si mesmo nos olhos curiosos dela. Oi, Sofia. Ele disse suavemente. Eu vim conversar com sua avó sobre algumas coisas importantes. Sofia o olhou com curiosidade. Que tipo de coisas importantes? Dona Maria e Ricardo trocaram olhares. Havia chegado o momento da verdade. Sofia, Dona Maria disse calmamente, que tal se sentasse aqui com a gente? Temos algo muito importante para te contar. Sofia se aproximou devagar, o instinto infantil percebendo que algo grande estava prestes a acontecer. Ela se sentou na cadeira entre Ricardo e Dona Maria, ainda segurando o ursinho. É sobre minha mãe? Ela perguntou em voz baixa. É sobre sua mãe, Ricardo disse, a voz trêmula. E sobre mim? Sofia olhou diretamente nos olhos dele, e Ricardo viu algo que o fez estremecer. Havia uma sabedoria precoce naquele olhar, como se a menina já soubesse, no fundo, que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Você conheceu minha mãe, não conheceu? Sofia perguntou. E não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ricardo assentiu, sem conseguir falar. E você é... Sofia pausou, processando informações que uma criança de 8 anos não deveria ter que processar. Você é meu pai. Não era uma pergunta dessa vez também. Era uma conclusão a que ela havia chegado sozinha. Ricardo olhou para aquela menina pequena e corajosa, que acabara de descobrir a verdade mais importante da sua vida, com uma serenidade que o deixou sem palavras. Sim, ele sussurrou. Eu sou seu pai. E naquele momento, na cozinha simples de Dona Maria, 3 vidas se entrelaçaram de uma forma que mudaria tudo para sempre. O silêncio na cozinha de Dona Maria durou uma eternidade. Sofia estava sentada na cadeira, segurando seu ursinho de pelúcia, olhando alternadamente para Ricardo e para a avó, com uma expressão que misturava curiosidade, confusão
e uma sabedoria perturbadora para uma criança de 8 anos. Ricardo sentia como se o mundo tivesse parado de girar, esperando pela reação da menina. Meu pai, Sofia repetiu lentamente, testando as palavras na boca como se fossem de um idioma estrangeiro. Você é meu pai de verdade? Sim, Ricardo disse, a voz saindo mais rouca que pretendia. Eu sou. Sofia inclinou a cabeça para o lado, exatamente como Helena fazia quando estava processando informações complexas. Mas a vovó sempre disse que meu pai tinha ido embora porque não me queria. As palavras atingiram Ricardo como uma facada no peito. Ele olhou para Dona Maria, que desviou o olhar, claramente desconfortável. Sofia. Ricardo se inclinou para ficar na altura dela. Eu nunca soube que você existia. Se eu soubesse, nunca teria ido embora. Por que minha mãe não contou? A pergunta saiu com uma maturidade assustadora. Ricardo respirou fundo. Como explicar para uma criança a complexidade dos relacionamentos adultos? Como contar que ele e Helena se machucaram tanto que ela preferiu criar uma filha sozinha a dar mais uma chance para eles? Sua mãe e eu tínhamos muitos problemas quando éramos casados. Ele começou cuidadosamente. Brigávamos muito. Quando nos separamos, ela descobriu que estava grávida de você, mas achou que seria melhor não me contar. Ela achava que você não ia me querer? Não, Ricardo disse firmemente. Ela sabia que eu ia te querer muito, mas ela achava que a gente ia brigar de novo e que isso ia fazer mal para você. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais pequena. Você quer me conhecer agora? A pergunta inocente partiu o coração de Ricardo. Sofia, eu quero muito te conhecer. Quero saber tudo sobre você. Do que você gosta, do que não gosta, quais são seus sonhos. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas só se você quiser me conhecer também. Sofia olhou para Dona Maria. Vovó, o que você acha? A mulher idosa suspirou profundamente. Meu amor, essa é uma decisão muito importante. E você não precisa decidir agora. Mas eu quero decidir. Sofia disse com uma determinação que surpreendeu os dois adultos. Sempre quis ter um pai. Quando via as outras crianças na escola com os pais, eu ficava triste por não ter o meu. Ela se virou para Ricardo novamente. Mas como eu vou saber se você é meu pai de verdade? A vovó sempre disse que não devemos confiar em estranhos. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que chegara à casa. Sua avó está certa. Podemos fazer um exame para ter certeza. Chama exame de DNA. É só uma coleta na boca, não dói nada. E depois que soubermos com certeza, depois conversamos sobre o que você quer que aconteça. Ricardo disse honestamente. Você pode continuar morando aqui com sua avó e eu posso vir visitar você. Ou você pode vir passar alguns dias comigo na cidade. Ou podemos pensar em outras possibilidades. Mas tudo depende do que você quiser. Sofia assentiu seriamente. Eu quero fazer o exame. Dona Maria se levantou da cadeira. Está bem tarde, Sofia. Que tal se a gente conversasse mais sobre isso amanhã? Posso fazer uma pergunta antes? Sofia olhou para Ricardo. Você tem mais filhos? Não. Se você for minha filha, você será minha única filha. E você tem esposa? Não tenho. Sofia processou essas informações. Então você mora sozinho? Moro. Deve ser muito solitário. A observação simples da menina tocou Ricardo de uma forma que ele não esperava. É sim, muito solitário. Tá bom, Sofia disse, se levantando da cadeira. Amanhã a gente faz o exame. Boa noite, seu Ricardo. Boa noite, Sofia. A menina deu um beijo na testa da avó e saiu da cozinha, deixando os dois adultos sozinhos novamente. Ela aceitou bem demais, Dona Maria disse após alguns minutos de silêncio. O que você quer dizer? Sofia sempre foi uma criança muito madura para a idade, mas ela está processando a informação rápido demais. Pode ser que a ficha só caia depois. Ricardo assentiu. Dona Maria, eu sei que isso deve ser difícil para a senhora também. Sofia é tudo que a senhora tem. Sofia não é uma coisa que eu possuo, Ricardo. Ela é uma criança que eu amo e que merece ter um pai se for isso que ela quiser. A mulher o olhou seriamente. Mas se você está fazendo isso por culpa ou por capricho, é melhor parar agora. Essa menina já sofreu o suficiente. Não é culpa nem capricho, Ricardo disse firmemente. É amor.
Eu olho para ela e vejo Helena. Vejo uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Ela é minha filha, e eu quero ser o pai que ela merece. Ser pai não é só querer, Ricardo. É sacrifício. É colocar os sonhos dela na frente dos seus. É estar presente quando ela precisar, não quando for conveniente para você. Eu entendo isso. Você diz que entende, mas sua vida inteira é trabalho e dinheiro. Como vai conciliar isso com ser pai? Ricardo não tinha resposta para essa pergunta. Sua vida realmente girava em torno dos negócios. Trabalhava 12 horas por dia, viajava constantemente. Sua casa era mais como um hotel caro onde ele dormia quando não estava trabalhando. Vou ter que aprender, ele disse finalmente. Vou ter que mudar. Mudar é fácil de falar, difícil de fazer. Dona Maria, eu perdi 8 anos da vida da minha filha. 8 anos que nunca vou recuperar. Não quero perder mais nenhum dia. A mulher o estudou por um longo momento. Está bem, vamos fazer o exame. Mas, Ricardo, se Sofia for mesmo sua filha, você vai ter que provar que merece estar na vida dela. No dia seguinte, Ricardo voltou à casa de Dona Maria, acompanhado de um técnico em laboratório que ele havia contratado para fazer a coleta em casa. Não queria expor Sofia ao ambiente estranho de um laboratório. Sofia estava mais quieta que no dia anterior, mas não parecia nervosa. Assistiu atentamente enquanto o técnico explicava o procedimento e fez a coleta com uma cooperação impressionante para uma criança. Quanto tempo demora para saber o resultado? Ela perguntou. 3 dias, o técnico respondeu. E depois disso? Ricardo se ajoelhou na frente dela. Depois disso, se você for minha filha mesmo, a gente vai conversar sobre como você quer que seja a nossa relação. Posso ir conhecer onde você mora? Claro, quando você quiser. E posso levar a vovó junto? Ricardo olhou para Dona Maria, que parecia surpresa com o pedido. Se sua avó quiser ir, claro. Os 3 dias de espera foram os mais longos da vida de Ricardo. Ele cancelou todas as reuniões e ficou em casa, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse Sofia. 1000 cenários passavam pela sua cabeça. E se o teste desse negativo? E se ele estivesse errado e Sofia não fosse sua filha? E se fosse, mas ela mudasse de ideia sobre querer conhecê-lo? No 3º dia, o telefone tocou às 10 da manhã. Senhor Ricardo, é do laboratório. O resultado do exame de paternidade está pronto. Pode me falar por telefone? Claro. O resultado é positivo. 99,9% de probabilidade de paternidade. Sofia Martinez é sua filha biológica. Ricardo se sentou pesadamente no sofá, a confirmação atingindo-o como uma onda gigantesca. Sofia era sua filha. Ele tinha uma filha. 1 hora depois ele estava na casa de Dona Maria, segurando o envelope com os resultados. Sofia e a avó estavam na sala, claramente ansiosas. O resultado chegou, Ricardo disse, sentando-se na cadeira que já estava se tornando familiar. E? Sofia perguntou, o ursinho apertado contra o peito. Você é minha filha, Ricardo disse, sorrindo através das lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto. Oficialmente, cientificamente, você é minha filha. Sofia ficou muito quieta por um momento, processando a informação. Então, para surpresa de todos, ela começou a chorar. Sofia? O que foi, meu amor? Dona Maria se aproximou da menina. Eu sempre quis ter um pai, Sofia soluçou. Mas agora que tenho medo. Medo de quê? Ricardo perguntou suavemente. E se você não gostar de mim quando me conhecer melhor? E se eu não for filha boa o suficiente? Ricardo se levantou e, instintivamente, ajoelhou na frente de Sofia. Posso te dar um abraço? Sofia assentiu, ainda chorando. Ricardo a envolveu nos braços, sentindo como ela era pequena e frágil, mas também como se encaixava perfeitamente ali. Era a primeira vez que abraçava sua filha. Sofia, escuta bem o que eu vou te falar. Ele disse, a voz embargada. Você já é perfeita do jeito que é. Você é inteligente, carinhosa, corajosa. Você é tudo que eu poderia querer numa filha. Mesmo morando numa casa simples, mesmo não sabendo coisas de cidade grande, principalmente por isso, você me ensina coisas que eu nunca aprendi. Como ser gentil com estranhos, como encontrar alegria nas coisas simples, como ser corajosa mesmo quando se tem medo. Sofia se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. Você promete que não vai embora?
Prometo, nunca mais vou embora da sua vida. E posso continuar morando com a vovó? Ricardo olhou para Dona Maria, que estava limpando as próprias lágrimas. Se é isso que você quer, claro, mas talvez possamos pensar numa forma de ficarmos mais próximos. Como? Bem, eu estava pensando, que tal se eu comprasse uma casa aqui perto? Assim você poderia continuar com sua avó, mas eu estaria sempre por perto quando você quisesse me ver. Sofia arregalou os olhos. Você faria isso? Sofia, eu mudaria minha vida inteira para estar perto de você. Dona Maria se aproximou. Ricardo, você tem certeza disso? Deixar sua vida na cidade para morar no interior? Tenho certeza absoluta. Ricardo olhou para as duas. Minha vida na cidade é vazia. Trabalho, dinheiro, mas nenhum significado real. Aqui com Sofia, eu tenho uma razão para viver que não seja apenas acumular mais riqueza. E seu trabalho? Posso trabalhar de qualquer lugar hoje em dia. E sinceramente, está na hora de eu diminuir o ritmo e focar no que realmente importa. Sofia se levantou abruptamente. Posso ir conhecer sua casa na cidade primeiro? Antes de você se mudar? Claro, quando você quiser. Amanhã? Ricardo riu. Amanhã é perfeito. E a vovó vai junto? Se ela quiser. Dona Maria hesitou. Eu nunca saí desta cidade, Sofia. Não sei se... Por favor, vovó, vai ser uma aventura. Sofia pegou na mão da avó. E assim você pode ver se o papai, se o Ricardo, se ele realmente mora num lugar bom. Papai. Sofia havia chamado ele de papai. Ricardo sentiu como se o coração fosse explodir de felicidade. Está bem, Dona Maria disse finalmente. Vamos conhecer a casa do seu pai. Naquela noite, Ricardo voltou para a cidade com o coração mais leve do que havia estado em anos. Ele tinha uma filha linda, inteligente e corajosa, que queria conhecê-lo melhor. E no dia seguinte, ele iria mostrar a ela seu mundo, na esperança de que encontrassem uma forma de construir uma vida juntos. Mas antes disso, ele tinha algumas providências a tomar. Ligou para sua secretária e cancelou todos os compromissos da semana. Depois, ligou para uma imobiliária no interior, perguntando sobre casas disponíveis perto da cidade onde Sofia morava. Sua vida estava prestes a mudar completamente, e pela primeira vez em muito tempo, Ricardo estava ansioso pelo futuro, ao invés de apenas trabalhar por trabalhar. Sofia Martinez era sua filha, e ele ia ser o melhor pai que conseguisse ser. Na manhã seguinte, Ricardo chegou à casa de Dona Maria às 9 horas em ponto, dirigindo seu BMW que havia sido lavado e encerado até brilhar. Havia passado a madrugada acordado, organizando o apartamento e pensando em como mostrar seu mundo para Sofia sem assustá-la com tanto luxo de uma vez só. Sofia estava esperando na varanda, vestindo um vestido azul que claramente era seu melhor. Os cabelos presos em 2 tranças caprichadas feitas por Dona Maria. Ela segurava uma bolsinha pequena e parecia ao mesmo tempo ansiosa e empolgada. Bom dia, papai, ela disse quando Ricardo se aproximou. E novamente ele sentiu o coração disparar ao ouvir aquela palavra. Bom dia, princesa. Pronta para a aventura? Prontíssima! Sofia pulou da varanda direto para o chão. A vovó está terminando de se arrumar. Dona Maria apareceu na porta alguns minutos depois, claramente desconfortável. Usava um vestido marrom simples e uma bolsa velha, mas estava visivelmente nervosa. Dona Maria, a senhora está linda, Ricardo disse sinceramente. Obrigada. Faz muito tempo que eu não vou para a cidade. Ela olhou para o carro caro e suspirou. Ricardo, você tem certeza de que quer isso? Somos pessoas muito simples. E é exatamente por isso que quero. Vocês duas me ensinam coisas que o dinheiro nunca comprou. Durante a viagem de 2 horas até a capital, Sofia fez 1000 perguntas sobre tudo que via pela janela. Prédios altos, movimento intenso, carros caros, outdoors chamativos. Tudo era novidade para uma menina que havia passado a vida inteira numa cidadezinha do interior. Papai, quantas pessoas moram na sua cidade? Ela perguntou quando entraram nos primeiros bairros da capital. Milhões de pessoas, Sofia. Milhões? Ela arregalou os olhos. E você conhece todas? Ricardo riu. Não, princesa. Na cidade grande a gente conhece poucas pessoas, mesmo morando perto de tanta gente. Isso é triste. É um pouco triste mesmo. Quando chegaram ao condomínio onde Ricardo morava,
Sofia ficou impressionada com o portão eletrônico, a guarita, os jardins bem cuidados. Mas foi quando entraram no apartamento dele que ela realmente ficou sem palavras. O apartamento ocupava o andar inteiro de um prédio luxuoso, com janelas enormes que ofereciam vista panorâmica da cidade. Os móveis eram todos de design italiano. As obras de arte nas paredes custavam mais que muitas pessoas ganhavam em um ano. E a tecnologia embutida fazia tudo funcionar com comandos de voz. Sofia entrou devagar, como se estivesse pisando em território sagrado. Dona Maria ficou parada na entrada, claramente intimidada. É muito bonito, Sofia disse em voz baixa, mas parece um museu. A observação atingiu Ricardo em cheio. Ela estava certa. O apartamento era perfeito, caro, impressionante, mas não tinha alma, não tinha vida. Quer conhecer o que seria seu quarto? Ricardo perguntou. Eu teria um quarto aqui? Claro, se você quiser passar alguns dias comigo às vezes. Ricardo a levou até o que havia sido um escritório secundário. Era um cômodo grande com vista para o parque, completamente vazio exceto por uma mesa e uma cadeira. Poderíamos decorar do jeito que você gostasse, ele disse. Com as cores que você escolhesse, os móveis que quisesse. Sofia caminhou até a janela e olhou para baixo. É muito alto e muito longe da vovó. É mesmo? Papai, posso te fazer uma pergunta? Qualquer pergunta. Você é feliz morando aqui? A pergunta inocente fez Ricardo parar para pensar. Feliz? Quando foi a última vez que ele realmente se sentiu feliz naquele apartamento? Quando foi a última vez que chegou em casa e se sentiu em casa de verdade? Não, ele respondeu honestamente. Não sou feliz aqui. Por quê? Porque é vazio, bonito, mas vazio. Não tem amor, não tem família, não tem vida de verdade. Sofia assentiu como se entendesse perfeitamente. É por isso que você quer se mudar para perto da gente? É um dos motivos. O principal motivo é que eu quero estar perto de você. Eles voltaram para a sala, onde Dona Maria estava sentada na ponta do sofá, claramente deslocada naquele ambiente luxuoso. O que vocês acham se a gente almoçasse fora? Ricardo sugeriu. Conheço um restaurante que tem comida caseira bem gostosa. Não precisa ser lugar caro, Dona Maria disse rapidamente. Não é caro, é simples, como vocês gostam. O restaurante que Ricardo escolheu ficava numa região mais antiga da cidade, frequentado por famílias comuns. Sofia e Dona Maria se sentiram muito mais à vontade ali. Durante o almoço, Sofia contou para Ricardo sobre a escola, sobre os amigos, sobre os livros que gostava de ler. Qual é sua matéria favorita? Ele perguntou. Matemática. Eu sou boa com números. A vovó disse que puxei isso da minha mãe. Sua mãe era muito boa em matemática mesmo. E qual matéria você menos gosta? Educação física. Sou a menor da turma, então sempre me escolhem por último para os times. Ricardo sentiu uma pontada de proteção paternal. Você gostaria de fazer algum esporte? Natação, talvez? Ou artes marciais? Posso? Sofia se animou. Na nossa cidade não tem nada disso. Claro que pode. Podemos procurar uma academia na cidade mais próxima. Depois do almoço, Ricardo levou Sofia e Dona Maria para conhecer alguns pontos da cidade. O parque onde ele costumava correr, a livraria que frequentava, o shopping onde fazia compras. Em cada lugar, Sofia fazia observações que o faziam ver sua própria vida com outros olhos. Papai, você tem amigos? Ela perguntou quando estavam na livraria. Tenho alguns colegas de trabalho. Mas amigos de verdade? Pessoas que você convida para jantar em casa? Ricardo pensou por um momento. Não tenho. Por quê? Acho que nunca tive tempo para fazer amigos de verdade. Isso é triste. Todo mundo precisa de amigos. No final da tarde, quando estavam voltando para o apartamento, Sofia fez a pergunta que Ricardo estava temendo. Papai, você realmente quer deixar tudo isso para morar perto da gente? Quero sim. Por quê? Porque é muito diferente. Sua vida aqui é chique, organizada. Lá em casa é simples, barulhenta às vezes, cheia de galinha no quintal. Ricardo parou o carro na garagem do prédio e se virou para olhar para Sofia. Sofia, você quer saber uma coisa? Durante todos esses anos morando aqui, eu nunca me senti em casa. Mas ontem, sentado na cozinha da sua avó, tomando café numa xícara despareada, eu me senti mais em casa do que nunca. Sério?
Sério? E sabe por quê? Porque vocês duas têm algo que todo esse luxo não consegue comprar. O quê? Amor de verdade. Família de verdade. Sofia sorriu, finalmente relaxando. Então você pode morar perto da gente mesmo? Posso e vou. Naquela noite, Ricardo preparou o jantar para as 3 no apartamento. Nada elaborado, apenas macarrão com molho de tomate. Mas foi a primeira refeição que ele preparou em casa, que não foi apenas para ele mesmo. Sofia ajudou a pôr a mesa, Dona Maria insistiu em lavar a louça e pela primeira vez em anos, aquele apartamento frio pareceu ter vida. Depois do jantar, Sofia pediu para ver as fotos de Helena que Ricardo ainda guardava. Eles se sentaram no sofá e Ricardo mostrou os álbuns do casamento, das viagens que fizeram juntos, dos momentos felizes antes de tudo desandar. Minha mãe era muito bonita, Sofia disse, tocando delicadamente uma foto onde Helena sorria para a câmera. Era sim. E você é igualzinha a ela. Papai, você ainda ama minha mãe? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Eu vou sempre amar sua mãe, Sofia. Ela foi uma pessoa muito especial na minha vida e ela me deu o presente mais precioso que eu poderia ter. Qual presente? Você. Sofia se aconchegou no braço de Ricardo e eles continuaram olhando as fotos em silêncio. Dona Maria havia adormecido na poltrona, exausta pelo dia cheio de novidades. Papai, Sofia sussurrou, posso dormir no seu quarto hoje? Não no quarto que seria meu, mas com você? Claro, princesa. Por quê? Porque tenho medo de que, quando eu acordar, tudo isso seja um sonho. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não é sonho, Sofia. Eu prometo que não é sonho. Naquela noite, Sofia dormiu numa cama king size pela primeira vez na vida, usando um pijama que Ricardo havia comprado correndo numa loja do shopping. Ela parecia minúscula na cama enorme, mas estava sorrindo no sono. Ricardo ficou acordado a maior parte da noite, observando sua filha dormir e planejando mentalmente como seria sua nova vida. No dia seguinte, começaria a procurar casas no interior. Conversaria com seus sócios sobre trabalhar remotamente. Mudaria sua vida inteira. E pela primeira vez em anos, estava genuinamente animado com o futuro. Quando Sofia acordou na manhã seguinte, encontrou Ricardo já vestido, falando ao telefone. Oi, papai. Com quem você está falando? Com uma corretora de imóveis. Estou perguntando sobre casas perto da sua cidade. Sofia se sentou na cama, totalmente desperta agora. Sério? Você já está procurando casa? Estou. Quero me mudar o mais rápido possível. E o seu trabalho? Vou trabalhar de casa. Ou melhor, vou trabalhar menos e viver mais. Sofia pulou da cama e correu para abraçar Ricardo. Eu não posso acreditar que você é meu pai de verdade e que vai morar perto da gente. Acredite, princesa. É tudo verdade. Naquele momento, Dona Maria apareceu na porta do quarto já vestida e com a bolsa na mão. Bom dia. Estão prontos para voltar? Tenho que cuidar das galinhas. Já vamos, vovó, Sofia disse. O papai está procurando casa perto da nossa. Dona Maria olhou para Ricardo com uma expressão que misturava aprovação e preocupação. Tem certeza disso, Ricardo? Tenho certeza absoluta, Dona Maria. Ontem me mostrou que eu estava vivendo, mas não estava realmente vivo. Quero construir uma vida de verdade com vocês duas. E se você se arrepender? Não vou me arrepender. A única coisa que eu poderia me arrepender é de perder mais tempo longe da minha filha. Durante a viagem de volta, Sofia dormiu no banco de trás, exausta pela aventura de 2 dias. Dona Maria e Ricardo conversaram baixinho sobre os planos dele. A menina está muito animada, Dona Maria disse. Mas Ricardo, ela é uma criança. Crianças se adaptam fácil a mudanças. Você é um homem adulto, acostumado com uma vida completamente diferente. Dona Maria, eu entendo sua preocupação, mas eu olho para Sofia e vejo uma razão para viver que eu não tinha há anos. Ela me dá propósito. E se ela não for suficiente? E se você sentir falta da vida antiga? Ricardo pensou na pergunta por um longo momento. Se Sofia não for suficiente, então eu não mereço ser pai dela. Mas tenho certeza de que ela é mais que suficiente. Ela é tudo. Quando chegaram à cidade pequena, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Sofia acordou quando o carro parou na frente da casa de Dona Maria. Já chegamos? Ela perguntou.
esfregando os olhos. Já chegamos em casa, Ricardo disse. Sofia sorriu sonolenta. Casa. Gosto dessa palavra. E naquele momento, Ricardo percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta, ele também estava chegando em casa de verdade. 3 meses depois, Ricardo estava em pé na varanda da casa que havia comprado a apenas 5 quilômetros da propriedade de Dona Maria, observando Sofia brincar no quintal com Mel, a cadela vira-lata que elas haviam adotado juntas na semana anterior. A casa era simples, comparada ao apartamento luxuoso na capital, mas tinha algo que o apartamento nunca teve: calor humano. A mudança havia sido mais fácil que Ricardo imaginara. Seus sócios ficaram surpresos, mas respeitaram sua decisão de trabalhar remotamente e reduzir sua participação nos negócios. Quero ter tempo para ser pai, ele explicou. E mesmo os mais workaholics do grupo entenderam. Papai, vem ver o que a Mel aprendeu, Sofia gritou do quintal, acenando empolgada. Ricardo desceu da varanda e caminhou até onde Sofia estava ensinando truques para a cadela. Nos últimos 3 meses, havia aprendido mais sobre ser pai do que imaginou possível. Descobriu que acordar às 6 da manhã para fazer o café da manhã de Sofia antes da escola era melhor que qualquer reunião de negócios. Que ajudar com lição de casa de matemática era mais gratificante que fechar contratos milionários. Que ouvir Sofia contar sobre o dia dela era melhor entretenimento que qualquer programa de TV. Olha só, Mel, senta! Sofia comandou, e a cadela obedeceu imediatamente. Dá a pata! Mel levantou a pata direita e Sofia a recompensou com um petisco. Ela é muito inteligente, Ricardo disse, se agachando para fazer carinho na cadela. Igual a você, papai. A vovó disse que você é o homem mais inteligente que ela conhece. Sua avó é muito gentil. Não é gentileza. É verdade. Sofia se sentou na grama ao lado de Ricardo. Papai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você está feliz morando aqui? De verdade. Ricardo olhou ao redor. O quintal simples com sua horta. A casa modesta, mas aconchegante. A vida tranquila e previsível. Há 1 ano teria considerado aquilo um retrocesso. Agora, era exatamente onde queria estar. Sofia, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Nem quando era casado com minha mãe, a pergunta o pegou desprevenido. Nos últimos meses, Sofia havia se tornado mais curiosa sobre Helena e sobre o relacionamento que eles tiveram. Quando eu era casado com sua mãe, eu pensava que era feliz. Mas agora eu entendo a diferença entre estar satisfeito e estar realmente feliz. Qual é a diferença? Satisfeito é quando você tem tudo o que acha que quer. Feliz é quando você tem tudo o que realmente precisa. Sofia assentiu seriamente. E o que você realmente precisa? Você e sua avó. Esta vida simples que construímos juntos. Naquele momento, eles viram Dona Maria se aproximando pela trilha que ligava as 2 propriedades. Ela vinha caminhando devagar, carregando uma cesta com verduras da horta. Vovó! Sofia correu para encontrar a avó. Trouxe tomate? Trouxe sim, meu amor, e cenoura, alface e abobrinha. Ricardo se aproximou para ajudar com a cesta. Dona Maria, quantas vezes eu já disse que não precisa trazer verdura? Posso comprar. E quantas vezes eu já disse que verdura comprada não tem o mesmo gosto da plantada com amor? Dona Maria sorriu. Além do mais, gosto de ter desculpa para vir aqui todo dia. Era verdade. Desde que Ricardo se mudara, Dona Maria arranjava um motivo diferente todos os dias para visitá-los. Às vezes trazia comida, às vezes vinha buscar Sofia para passar a tarde com ela, às vezes simplesmente aparecia para conversar. A rotina havia se tornado preciosa para todos eles. Vovó, o papai disse que está mais feliz aqui do que quando era rico na cidade, Sofia anunciou. Eu ainda sou rico, princesa. Ricardo riu. Só que agora eu sou rico de verdade. Como assim? Rico em amor, em família, em momentos importantes. Dona Maria olhou para Ricardo com aprovação. Você mudou muito nestes meses. Para melhor, espero. Muito para melhor. Sofia te fez bem. Eles entraram na casa juntos. E Ricardo preparou o café, enquanto Sofia mostrava para a avó os desenhos que havia feito na escola naquele dia. A rotina doméstica havia se tornado natural para ele. Algo que nunca imaginou que fosse gostar. Papai.
Sofia disse de repente. A professora disse que semana que vem vai ter reunião de pais na escola. Você pode ir? Claro que posso. Você quer que eu vá? Quero. Todas as minhas amigas já conhecem meu pai, mas algumas ainda não acreditam que você é de verdade. Ricardo riu. Por que não acreditam? Porque você é muito bonito e muito educado. Elas acharam que eu estava inventando. Sofia! Dona Maria repreendeu, mas estava sorrindo. É verdade, vovó. O pai da Carla até disse que o papai parece galã de novela. Depois que terminaram o café, Dona Maria se levantou para ir embora. Ricardo, posso falar com você um minutinho, em particular? Claro. Ricardo se virou para Sofia. Princesa, que tal se você desse banho na Mel? Ela está toda suja de terra. Boa ideia! Vem, Mel! Hora do banho! Sofia saiu correndo com a cadela, deixando Ricardo e Dona Maria sozinhos na cozinha. Ricardo, preciso te contar uma coisa, Dona Maria disse, parecendo nervosa. Pode falar. Lembra que eu mencionei as cartas que Helena escreveu para Sofia? Lembro. As cartas para cada aniversário. Tem uma carta especial. Uma carta que ela escreveu para o pai de Sofia, para o caso dele aparecer um dia. O coração de Ricardo disparou. E você tem essa carta? Tenho. Estava esperando o momento certo para te dar. Dona Maria respirou fundo. Acho que esse momento chegou. Ela tirou da bolsa um envelope amarelado, com a letra caprichada de Helena na frente. Para o pai de Sofia, quando ele estiver pronto para ser pai de verdade. Helena sabia que um dia você apareceria. Dona Maria disse suavemente. Ela sempre soube. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Posso ler agora? Acho que deve ler sozinho. É algo entre você e ela. Dona Maria saiu deixando Ricardo sozinho na cozinha com a carta de Helena. Ele ficou olhando para o envelope por vários minutos, meio com medo do que poderia encontrar lá dentro. Finalmente, abriu com cuidado. Ricardo, se você está lendo esta carta, significa que nossa filha finalmente te encontrou. Ou você encontrou ela. De qualquer forma, significa que vocês dois estão juntos. E isso me faz feliz mesmo eu não estando mais aqui para ver. Sei que deve estar se perguntando por que eu não te contei sobre Sofia. Sei que deve estar bravo, magoado, confuso. Tem todo o direito de estar. Eu tomei uma decisão terrível e sei disso agora. Quando descobri que estava grávida, nosso casamento já estava acabado. Nós dois sabíamos disso. Estávamos nos machucando todos os dias. E eu não queria que nossa filha crescesse vendo os pais se destruírem. Mas a verdade real, Ricardo, é que eu estava com medo. Medo de que você quisesse ficar comigo apenas por causa do bebê. Medo de que nunca conseguíssemos ser felizes juntos. Medo de estragar a vida de 3 pessoas ao invés de apenas 2. Então eu fugi. Fugi para proteger nossa filha de um lar destruído. Para proteger você de mais sofrimento e para me proteger de mais decepções. Mas se você está lendo isso, significa que eu estava errada. Significa que você veio atrás da nossa filha não por obrigação, mas por amor. Significa que você está pronto para ser o pai que eu sempre soube que você podia ser. Ricardo, nossa filha é incrível. Ela tem sua inteligência, sua determinação, mas também tem bondade e simplicidade que nós dois perdemos em algum lugar da vida adulta. Ela vai te ensinar coisas que você nem imagina que precisa aprender. Cuide dela. Ame ela. Seja presente na vida dela de todas as formas que nós não conseguimos ser presentes um para o outro. E Ricardo, me perdoa. Perdoa por ter tomado uma decisão que não era só minha para tomar. Perdoa por ter privado você de 8 anos com nossa filha. Perdoa por ter morrido antes de te dar a chance de provar que você podia ser diferente. Amo você. Sempre amei. E amo nossa filha mais que a vida. Helena PS. Tenho uma carta especial para Sofia, para quando ela fizer 18 anos, onde conto toda a verdade sobre nosso amor. Quando chegar a hora, dê para ela. Ela merece saber que foi concebida no amor, mesmo que esse amor não tenha conseguido sobreviver às nossas falhas. Ricardo terminou de ler com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ouviu a voz de Sofia brincando no quintal com Mel e sentiu uma paz profunda tomando conta do peito. Helena havia perdoado ele. E mais que isso, ela havia confiado nele o suficiente para deixar Sofia sob seus cuidados,
mesmo depois de tudo o que havia acontecido entre eles. Papai! Sofia apareceu na porta da cozinha, com mel molhada nos braços. Por que você está chorando? Ricardo dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso. Estou chorando de felicidade, princesa. Felicidade faz chorar? Às vezes, quando a felicidade é muito grande para caber só dentro do coração. Sofia soltou o mel e correu para abraçar Ricardo. Eu te amo, papai. Eu também te amo, Sofia. Mais que tudo no mundo. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Ricardo se sentou na varanda sob o céu estrelado, relendo a carta de Helena. Pensou em todos os caminhos tortuosos que os haviam levado até aquele momento. As brigas, o divórcio, os anos perdidos, a descoberta de Sofia, a mudança radical de vida. Tudo havia valido a pena para chegar até ali. Sua filha dormia no quarto ao lado, segura e amada. Dona Maria estava na casa vizinha, sendo a avó maravilhosa que sempre foi. E ele estava exatamente onde deveria estar. Ricardo olhou para as estrelas e sussurrou: Obrigado, Helena. Por Sofia, por esta segunda chance, por me ensinar que família é a única riqueza que realmente importa. No dia seguinte, ele começaria a planejar o 10º aniversário de Sofia, que aconteceria em 2 meses. Seria uma festa simples, com os amigos da escola, bolo caseiro feito por Dona Maria e muita alegria. E pela primeira vez em sua vida, Ricardo Mendes estava ansioso pelo futuro, não por causa de negócios ou dinheiro, mas porque cada dia com Sofia era um presente que Helena havia deixado para ele. Um presente chamado amor verdadeiro. Fim da história.